Então, pega um café, senta aí confortavelmente, porque hoje a gente vai abrir um mapa que não se encontra em lugar nenhum. É um mapa que é desenhado com medo, com sussurros, traçado nas madrugadas solitárias por quem tem que cruzar esse país no silêncio. A gente vai falar das estradas quando o sol já se foi, sabe? Quando o único som é o do motor e, pois é, às vezes de algo mais. Essas são as crônicas do Turno da Noite. Tem uma paz, sabe? Quase hipnótica na estrada vazia à noite. Aquele barulho contínuo do asfalto, a dança dos faróis. É uma solidão que a gente até gosta. É quase um santuário sobre rodas. É um estado de espírito que todo motorista da noite conhece muito bem. Um momento para botar os pensamentos em ordem. Mas é um equilíbrio bem frágil. Porque, olha, essa tranquilidade pode ser quebrada assim, num piscar de olhos. De repente, o silêncio que antes era teu amigo, ele fica pesado, e a solidão deixa de ser algo bom para se tornar uma coisa ameaçadora. É aquele arrepio na nuca, aquele sentimento primitivo de que talvez você não esteja realmente sozinho na imensidão da noite. Bom, vamos entrar de cabeça nisso. Nossa primeira parada nesse mata meio assombrado é com o Carlos, um motorista com mais de 20 anos de estrada. A história dele é um clássico entre os veteranos, quase que um rito de passagem para o inexplicável. Começa como qualquer outra noite, né? Uma parada quase deserta e uma única pessoa ali, esperando. O Carlos conta que o homem parecia arrumado demais para aquela hora, para aquele lugar. Mas o que pegou mesmo, o que marcou ele, foi o sorriso. Não era um sorriso amigável, sabe? Era aquele tipo de sorriso que faz o teu instinto gritar que tem alguma coisa errada. Mesmo assim, né? Trabalho é trabalho. O homem pagou, passou a catraca, sentou lá no fundo. Sem uma palavra. E é aqui que o negócio fica esquisito de verdade. Entre um ponto e outro, com o ônibus andando normal, Carlos deu aquela olhada de rotina no espelho e... O passageiro simplesmente não estava mais lá. Ele olhou em cada banco. Vazio. É o tipo de coisa que faz qualquer um pensar: será que o cansaço da noite finalmente está me pregando uma peça? Mas não era cansaço. Na noite seguinte, parecia um pesadelo se repetindo. Ele estava lá, mesma parada, mesmo homem, mesmo sorriso perturbador. Ele embarca, senta e, num certo momento, ele levanta e vem na direção do Carlos. Os olhos dele, segundo o motorista, viraram 2 buracos completamente negros. E aí, bem ali na frente dele, ele simplesmente evaporou, sumiu no ar. Então, o ponto crucial é este, essa dualidade que a gente está vendo. Desesperado por uma resposta, o Carlos pediu para olharem as câmeras de segurança. E o que elas mostraram foi quase pior que o fantasma. De um lado, a experiência aterrorizante do Carlos. Do outro, a gravação fria. As imagens mostravam o Carlos abrindo a porta para ninguém, cumprimentando o ar, ele estava completamente sozinho. Naquele momento, não era mais sobre um fantasma, era sobre a própria sanidade dele. Imagina o baque. Vamos seguir viagem para outro tipo de assombração, uma que ataca os sentidos, que brinca com a mente da gente. Essa é a história do Eduardo, numa viagem longa de São Paulo para Belém. É um trecho que corta uma das estradas mais isoladas do Brasil, sabe? Lugares onde as lendas antigas da terra parecem que se agarram no asfalto. Tenta imaginar a cena. Você está dirigindo no meio do nada, no breu da noite. O som constante do motor é sua única companhia. E de repente, ele some. Não que o ônibus parou, não, ele continua andando, mas o som, todo o som foi sugado do mundo. Um silêncio total, completamente antinatural. E nesse vácuo de som, uma coisa nova começa. Risadas. Risadas de criança ecoando de todo lado no meio de uma estrada deserta. Eduardo descreveu como algo sombrio, nada inocente. É o tipo de som que gela até a alma e que faz a gente lembrar daquelas histórias antigas de espíritos de crianças que assombram as matas. A situação escala muito rápido. Uma risada alta, clara, soa bem atrás do banco dele. No instinto, Eduardo olha no retrovisor, e o que ele vê é coisa de pesadelo. Uma criança pálida, com olhos fundos, pretos, e um sorriso que ele disse que era demoníaco, olhando fixamente para ele. E isso aqui mostra perfeitamente a cultura não dita da estrada. Quando Eduardo, tremendo, contou para o parceiro dele, o Jurandir, o que tinha acontecido, a reação não foi de choque, não. Foi de uma calma conformada. O Jurandir simplesmente disse que coisas assim acontecem, que encontrar almas penadas é quase tradição. Imagina só ouvir que o seu terror é só mais um dia de trabalho. Agora o negócio fica interessante de verdade quando os encontros viram uma coisa pessoal. A próxima história, de um motorista chamado Caetano,
não é sobre um susto que passa. É sobre uma violação psicológica, um tipo de terror que entra na sua mente e revira o seu passado. Tudo começou de um jeito sutil, com um passageiro solitário numa estrada deserta. Primeiro, ele começou a prever coisas pequenas com uma precisão que dava medo. Um carro que ia aparecer do nada na curva, um animal que ia cruzar a pista, e tudo acontecia. Mas aí a conversa mudou de tom e o homem começou a falar da vida pessoal do Caetano. E aqui está o verdadeiro terror. O passageiro não só previu o futuro, ele recitou o passado do Caetano. Segredos, vergonhas, arrependimentos, coisas que ele guardava lá no fundo da alma. Era como se aquela entidade estivesse lendo a mente dele, expondo cada ferida. E então, depois de revelar o segredo mais profundo, um que ninguém no mundo podia saber, no instante seguinte, o homem tinha sumido, deixando para trás só uma risada sinistra ecoando no vazio. Existe um medo que é fundamental para qualquer motorista, é o pesadelo supremo, perder o controle. E foi exatamente isso que aconteceu com o Murilo, numa rota noturna que ele conhecia como a palma da mão. É quando o próprio veículo se vira contra quem está no comando. Depois de deixar o último passageiro, Murilo estava sozinho. De repente, ele percebe que não consegue mais controlar o ônibus. O volante, os pedais, tudo se mexia sozinho, levando ele para fora da rota, para dentro de um nevoeiro denso, que não tinha explicação. O ônibus finalmente para numa cidade que não deveria estar ali. E então, as portas se abrem e sombras, figuras esguias, sem rosto, começam a embarcar. O pânico toma conta. Murilo, num ato de puro instinto de sobrevivência, pula do banco do motorista e corre para fora do ônibus, para o meio daquela cidade fantasma. E nesse momento, a consciência dele apaga. A próxima coisa de que ele se lembra é de acordar numa cama de hospital. A história oficial? Ele dormiu no volante e bateu num poste. Estava sozinho no ônibus. Não existia cidade fantasma, não existiam passageiros sombrios, só um acidente de trânsito simples e comum. Mas olha, essas não são só historinhas de fogueira para assustar os novatos, não. Essas experiências não acabam quando o sol nasce. Elas deixam marcas, marcas profundas e que duram. Elas mudam as pessoas para sempre e vão escrevendo pontos novos e aterrorizantes naquele mapa particular de cada motorista. Olha só o resultado disso. O Carlos pediu transferência para uma linha diurna, cheia de gente, só para não ficar sozinho. O Murilo e o Caetano nunca mais fizeram aquelas rotas noturnas. O trauma é real. O medo acompanha eles muito depois que o turno acaba. Eles não esquecem o que viram, o que sentiram e o que ouviram na escuridão. E no fim das contas, a gente fica com essa pergunta, né? O que é que realmente assombra essas estradas? São os espíritos do nosso folclore, os ecos de tragédias antigas se manifestando no asfalto? Ou são as peças que uma mente cansada, isolada, prega em si mesma depois de horas e horas na escuridão? Talvez a verdade seja que, no turno da noite, a linha que separa uma coisa da outra se torna perigosamente fina.